Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura de mais uma obra sobre Paulo, mais uma dica sobre obras do apóstolo Paulo. E essa dica, ela é muito conhecida, até porque o autor, o escritor dessa obra é muito conhecido, N.T. Wright. Paulo, uma biografia, dispensa apresentações, né? N.T. Wright, doutor em Novo Testamento, ex-bispo de Durham. Ele está jubilado, né? Ele é especialista e PhD em cristianismo primitivo, escreveu várias obras, tem várias obras dele. Você pode encontrar aí na Amazon, você pode encontrar na Mercado Livre, enfim, ele escreveu muito, muito. E agora, recentemente, ou melhor, final do mês de novembro, foi lançada a obra dele, a obra magna dele sobre o apóstolo Paulo, que é Paulo e a Fidelidade de Deus. Só que é uma obra muito cara. No site da editora Paulus tá 580. Então vai ser difícil, né? Eu obter essa obra pelo preço. Esperar baixar um pouco aí, porque R$ 580 é muita grana. É muita grana. E na crise que nós estamos, né? Mas vou esperar baixar para comprar essa maravilhosa obra. São 3 volumes, onde eles esmiuçam o pensamento de Paulo e por aí vai. Trabalha o pensamento de Paulo, o contexto que Paulo viveu, trabalha a nova perspectiva sobre Paulo, tá? Que muita gente critica, mas não conhece. Você tem que ler para conhecer. Enfim, N.T. Wright dispensa apresentações. E esse livro aqui, Paulo, uma biografia, ele vai trabalhar a vida do apóstolo Paulo do berço à sepultura. Paulo, a sua vida, as suas cartas, a sua teologia, eles, na minha opinião, só faltou mais uma ênfase maior nas cartas pastorais. Só faltou uma ênfase maior nas cartas pastorais, mas a obra é maravilhosa, maravilhosa. Se você não tem essa obra, adquira, porque é uma obra monumental. Paulo, uma biografia de N.T. Wright. E sem delongas aqui, vamos mostrar para você. Essa obra, se eu não me engano, é de 2019. Aqui, ó. 2019. Tá? Vamos lá. Aqui está o sumário. O sumário não é grande, né? Então, vai dar para nós explorarmos bem aqui esse livro. Aqui o sumário. Lista de mapas, prefácio e introdução. A introdução é longa, tá? E leia a introdução porque ele vai colocar você dentro do assunto, daquilo que ele vai abordar. Aí tem o livro é dividido em partes, tá? E cada parte tem os capítulos. Então, parte 1, os primórdios. Ele começa com zelo, que Paulo fala que ele era zeloso. O que significa zeloso? Para um fariseu, para um religioso como Paulo. Depois Damasco, Arábia e Tarso, Antioquia, que é o começo, né? O princípio de tudo. E ele explora bem em The Wright. Depois, parte 2, Arautos do Rei, que ele vai trabalhar Paulo, as suas viagens missionárias, a fundação, as fundações das igrejas, das comunidades e as suas cartas. Tá? Então, Chipre e Galácia, Antioquia e Jerusalém, rumo à Europa, Atenas, Corinto 1, Éfeso, Éfeso de novo, 2 partes, né? E Corinto de novo. Depois de volta a Jerusalém. E a parte 3 é o final, né? O mar, de Cesareia a Roma e além, o desafio de Paulo, página 441, né? E tabela cronológica. Tabela cronológica do apóstolo Paulo. E aqui nós temos a lista de mapas. Você tem o mundo de Paulo, de Tarso a Jerusalém, de Jerusalém a Damasco, retorno a Tarso, de Tarso para Antioquia, Roma a Galácia e de volta a Antioquia, de Antioquia a Jerusalém, de Antioquia para Atenas, de Atenas a Corinto, viagem pela Ásia Menor, Éfeso, de Éfeso a Corinto, de Corinto a Jerusalém, de Cesareia a Roma, o mundo de Paulo. Que são as listas de mapas, tá? Vamos pegar aqui a parte final.
a tabela cronológica, página 441. 41. Vamos lá. Tabela cronológica, né? Aqui, ó, 477. Aí você tem aqui, ó. Ano 4, ele coloca entre aspas, né? Que é o nascimento de Jesus de Nazaré. Nós sabemos a data que Jesus nasceu, tá? Entre os anos 5 a 10 depois de Cristo, é o nascimento de Paulo. Paulo nasceu nessa época aí. Ano 30, a crucificação e ressurreição de Jesus de Nazaré. Aí você tem ano 33, ele coloca também entre aspas, revelação de Jesus a Saulo na estrada de Damasco. De 33 a 36, Paulo em Damasco, que passou 3 anos, né? Arábia e de volta a Damasco. Ano 36, primeira visita pós-Damasco de Paulo a Jerusalém, que ele usa a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18 a 24, que Paulo dá o relato, né? Dos anos 36 a 46, Paulo em Tarso, levado a Antioquia por Barnabé. Então são 10 anos aqui, né? Ano 40, Calígula planeja erigir sua estátua em Jerusalém. 41, assassinato de Calígula e a ascensão de Cláudio. 46, 47, visita humanitária a Jerusalém. Aqui os textos paralelos de Atos e a carta aos Gálatas. Anos 47 e 48, Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, Chipre e sul da Galácia. Ano 48, Pedro em Antioquia e crise na Galácia. É nessa época que ele escreve a carta aos Gálatas, né? Aqui continua, essa tabela é interessante, né? Interessantíssima. Ano 48 ainda, a carta aos Gálatas. Ano 48 a 49, Conferência de Jerusalém. Ano 49, Cláudio expulsa os judeus de Roma. 49 ainda, Paulo e Silas na segunda viagem missionária, Grécia. Ano 51, 51, as duas cartas aos Tessalonicenses, ele escreve, né? Ano 51, início. E o 52, o fim do ano 52, Paulo vai a Corinto. Ano 52, 53, Paulo em Jerusalém, Antioquia, terceira viagem missionária, Éfeso. Ano 53 a 56, Paulo em Éfeso, ele passa 3 anos ali. Ano 53, ele coloca aqui entre, né, não é certa essa data, né? Ele escreve 1 Coríntios. 53, 54, visita curta e dolorosa a Corinto, que ele cita na segunda carta, no capítulo 2. 54 é a morte de Cláudio e a ascensão de Nero. Ano 55 e 56, aprisionamento em Éfeso. Ano 55, a carta aos Filipenses. Ano 55 e 56, ele coloca aqui, ó, interrogação, porque é uma data incerta, tá? Filemon, Colossenses e Efésios. Ano 56, aí vai, ó. Tá? Uma tabela cronológica, tá? A sua tabela cronológica. Ano 64, ou posteriormente, até o ano aí 67, a morte de Paulo, né? Ele eleva até o ano 70, que é a queda de Jerusalém. Mas Paulo já estava morto aqui. Ok? Excelente. Excelente. Essa tabela cronológica. Voltando aqui, queridos. Voltando aqui. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui um ponto. Arábia e Tarso, Antioquia. Eu não vou ler, tá? Eu vou pegar as cartas dele. Vamos pegar aqui, ó. Rumo à Europa, papapá. Vamos pegar Atenas, cidade de Atenas. 219. 219. Aqui, ó. Aqui tem um mapa de Atenas, tá? Antes de eu ler aqui, eu vou até deixar marcado aqui, ó. Deixar marcado, vou botar aqui uma caneta aqui, ó. Vou mostrar para vocês o mapa, os mapas, são interessantes. Olha só os mapas. Vamos pegar aqui um mapa. Vamos lá, de Corinto a Jerusalém.
página 374. 374. Aqui está o mapa de Corinto a Jerusalém. Aqui Corinto, ó. Aí Paulo foi indo, ó. Passou em Filipos, veio para Troade, Mileto, aí ele vem para Pátara, tá? Aqui tá a ilha de Creta, Mar Egeu, aí vem. Passou Tiro, passou em Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém, onde ele chega. Então esses mapas são importantes também, tá? Agora vindo aqui para Atenas, vamos lá. Olha o que ele vai dizer. Atenas. O Partenon talvez seja o único edifício de seu período a ser instantaneamente reconhecível hoje. Ele também trata do contexto histórico, cultural, enfim. Basta olhar uma fotografia. Todos sabem o que ele é, ou pelo menos onde fica. Em Atenas, centro do mundo clássico, construído para celebrar a deusa Atena, né, que era filha de Zeus, né, após a vitória contra os persas do século IV, no século IV a.C., a estrutura de mármore brilhante em sua projeção perfeita em proporções, estonteante em sua localização sobre a Acrópole, funcionava como ponto focal da adoração em Atenas. Existiam também outros templos, incluindo o menor, mas ainda assim impressionante, Templo de Nice, Vitória, construído próximo ao Partenon, por volta do ano 410 a.C., além de outros espalhados por partes da cidade. O templo de Júpiter, logo abaixo da colina, era vasto, mas Partenon era e continua sendo único. Você é capaz de ver a Acrópole muito bem exibindo o Partenon, o templo de Nice e todo o resto a partir de outra colina íngreme, localizada a algumas centenas de metros a noroeste. Este é o Areópago. Você pode ver o relato em Atos 17. Este é o Areópago. Cadê? Vou ler uma página aqui. O campo de Marte. O campo de Marte. O deus da guerra. Onde desde os primórdios o Alto Conselho de Atenas, tá, o Areópago ali, costumava se reunir. Naquela época, Atenas era governada por arcontes. A palavra simplesmente significa governantes, um grupo de governantes, né? Dentre os quais 9 eram eleitos a cada ano. Ao findar seu tempo de ofício, tornavam-se automaticamente membros do Areópago, colina cujo nome remetia ao corpo que nela se reunia. Embora o status e papel do corpo modificassem com o ir e vir de reformas políticas, ele continuou a ser uma influência poderosa na vida pública ateniense. Também funcionava como uma corte para julgar crimes graves, incluindo homicídio, incêndio culposo e alguns casos religiosos. Interessante aqui os relatos que ele dá sobre a Acrópole, né? O melhor, o Areópago. Assim, Paulo foi levado ao Areópago, provavelmente no fim do ano 50 ou início de 51. E quando ele começou declarando que templos aos deuses eram um erro categórico, não devemos supor que estava engajando uma sociedade de debatedores filosóficos, gerações de leitores estudando o que ficou conhecido como discurso do Areópago em Atos 17, do 22 a 31, concluíram que o apóstolo tentava formular com bases filosóficas uma declaração de fé cristã. Muitos outros, no período moderno, desejando construir o que às vezes é chamado de teologia natural, a defesa da existência de Deus e da veracidade do cristianismo apenas pela observação do mundo natural, sem o apelo à revelação divina especial.
saudaram esse discurso como precursor de seus esforços. E muitos que desejaram, por diversas razões, resistir tal teologia natural, olharam para Atos 17 e declararam que, independentemente do que Lucas tinha em mente, o Paulo que conhecemos das cartas nunca teria aceitado esse tipo de discurso, pois isso não correspondia com seu estilo. Então, muitos liberais falam que Lucas inventou esse discurso, né? Mas não é invenção. Paulo pregou de fato e Lucas registrou. Todos esses argumentos, porém, não passam de mal entendidos. O Areópago era uma corte e Paulo estava sendo julgado. Trata-se de um momento perigoso. Tudo podia ter dado errado. Ao que tudo indica, o apóstolo estava sozinho à espera de Silas e Timóteo. Parece que Timóteo não tinha ido ao seu encontro em Atenas, porém Paulo, ansioso com relação à pequena igreja em Tessalônica, não tardou por enviá-lo de volta para ver o progresso da comunidade. E aqui ele continua, né? Ele continua. Paulo começa a pregar e aqui ele fala aqui, ó. Olha só. Paulo ele usa uma habilidade retórica, oratória que ele tinha aprendido isso. Ele conhecia a filosofia grega, a retórica grega, a arte de falar, a arte da comunicação, tá? Aqui, ó. Ele fala sobre tudo isso. Paulo usa ali cita o filósofo Epimênides. Paulo cita no discurso do Areópago. O discurso só se torna assim vago para os filósofos que estavam escutando Paulo quando Paulo cita a ressurreição. Quando Paulo fala da ressurreição, morreu o assunto porque eles não criam em ressurreição, tá? Mas eles estavam ouvindo Paulo atentamente, Paulo pregando ali. Vamos lá. Aqui ele continua, tá? Falando do discurso de Paulo no Areópago, é excelente. Olha só, tanto de páginas. Ele discursando. E aqui ele tem um mapa, né? De Atenas a Corinto. Tá? Aqui está o mapa. Paulo veio de Atenas para Corinto. Aqui tem a cidade de Bereia, Tessalônica e Filipos. E aqui começa Corinto 1, que é a primeira parte, né? Onde ele vai trabalhar a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo em Corinto, ele passou 1 ano e 6 meses ali em Corinto. Ele chegou ali nos Jogos Olímpicos, né? E foi trabalhar fabricando tendas. Ali ele conheceu a Priscila e Áquila, aquele casal maravilhoso, e se torna amigo de Paulo até a morte, né? Até a morte de Paulo, amigos íntimos dessa família, desse casal. E aqui ele vai trabalhar ao contexto histórico ali, cultural de Corinto, e a carta de Paulo aos Coríntios e o trabalho de Paulo em Corinto, o trabalho missionário dele. Olha aqui, ó. Graças a Paulo sabemos mais sobre a vida em Corinto do que sobre qualquer outra cidade grega do primeiro século. Poetas como Marcial e Juvenal nos fornecem uma visão, sem dúvida, tendenciosa de Roma nos séculos I e II. Joséfo é um registro totalmente diferente. Descreve-nos a Jerusalém de meados do primeiro século, descendendo ao caos. Mas Paulo, como subproduto de preocupações pastorais e teológicas, mostra-nos Corinto como uma cidade vívida e lasciva, com distinção de classes e tribunais de justiça, com templos, mercados e bordéis, com jantares, casamentos e festivais. Observamos de forma única em relação a outras das igrejas de Paulo, como a comunidade aprende a aceitar o que significa ser povo do Messias em um mundo cheio de desafios e questionamentos. E para os efeitos desse livro, em particular, observamos enquanto o próprio Paulo enfrenta novos desafios, novas oportunidades e, sobretudo, novos desapontamentos. De qualquer maneira, Corinto já era famosa, porém Paulo assegura o lugar dessa cidade em qualquer relato de vida metropolitana antiga. Olha só como ele começa. E aqui ele continua. Falando do contexto histórico, né? Corinto ocupava uma posição cívica invejável. A Grécia
era geograficamente bipartida. Suas cidades mais famosas eram Atenas, na região norte, e Esparta, na região sul. A faixa estreita de terra que liga as duas cidades, conducente de tráfico e comércio entre ambas até o dia de hoje, é o Istmo de Corinto, e a própria cidade fica bem ali, a sudoeste do Istmo e a sudeste do Golfo Ocidental. Na antiguidade, realizaram-se tentativas de escavação de um canal através dos 6 quilômetros do istmo, para permitir aos navios evitar a longa jornada ao redor do Peloponeso, passado diretamente do Adriático ao Egeu, ou vice-versa, por meio do Golfo de Corinto, do lado oeste, e do Golfo Sarônico, do leste. O próprio Nero pegou uma picareta e tentou iniciar um projeto assim em 67, usando prisioneiros judeus dos primeiros anos da Guerra Judaica-Romana. Mas, como em todas as tentativas anteriores, ele não teve êxito. Preparações alternativas foram feitas com a utilização de uma faixa de rodagem de pedra para arrastar os navios por terra, apesar de todo o trabalho e custo. O canal atual foi finalmente escavado e aberto ao tráfego marítimo no final do século XIX. Mesmo assim, o canal é muito raso, estreito e suscetível à queda de rochas para a realização do que realmente se intencionava. Boa parte dos grandes navios não pode utilizá-lo. E hoje o que você provavelmente verá no canal são barcos turísticos menores. Mesmo sem um canal, no entanto, Corinto estava fadada a prosperar. A cidade dispõe de várias nascentes de água doce, tornando o local atraente para moradia e comércio, além de localizar-se nas principais rotas marítimas e terrestres. Era uma cidade também cosmopolita, tinha vários povos ali, rica, né? E também uma cidade depravada, até porque o termo que se usava naquela época, corintianizar, era um termo depravado para prostituição, lascívia e por aí vai. Havia várias prostitutas ali em Corinto, no porto de Corinto, em Sencreia, tá? Enfim. Além de localizar-se nas principais rotas marítimas e terrestres, Corinto se gaba de uma planície costeira magnífica, notória na antiguidade por sua fertilidade. Além disso, também era conhecida por sua moral, ou melhor dizendo, por sua falta de moral, como acabei de falar, né? Trata-se de uma cidade portuária clássica, ainda que, na verdade, os portos propriamente ditos fossem Lequeu, 3 quilômetros a oeste, e Sencreia, 10 quilômetros a leste, onde todo tipo de comportamento humano poderia florescer desenfreadamente. Um grande templo em homenagem a Afrodite, no topo da Acrópole de Corinto, falava por si só, embora a subida até o topo fosse e continue a ser muito mais exigente do que a caminhada menos longa até a Acrópole ateniense. Tinha também o templo de Apolo, o templo de Zeus, o templo do deus Dionísio, o Baco, né, o deus do vinho, enfim. Após um século na qual ficou em ruínas, tendo sido saqueada pelos romanos em 146 a.C., a cidade foi refundada por Júlio César em 44 a.C., como colônia romana, não muito antes de seu assassinato. Júlio César foi outro que tentou cavar um canal. De fato, fala-se de uma maldição. César, Nero e Calígula morreram violentamente após a tentativa de dar continuidade ao mesmo projeto. Corinto era a capital da província da Caia, administrada por um procônsul. Como no caso de outras colônias, e talvez ainda mais, Corinto orgulhava-se de suas romanitas, de sua romanidade, né, uma colônia romana. O novo templo dedicado ao culto imperial ainda é proeminente no Fórum de Corinto, erigido deliberadamente em um nível um pouco mais elevado do que os demais templos locais, dentre os quais, conforme o esperado, havia muitos, incluindo os templos de Afrodite, Poseidon, que é o deus dos terremotos e do mar, Apolo, Asclépio ou Esculápio, que é o deus da cura. Aqui, ó. O simbolismo por trás da elevação do santuário imperial acima dos demais era e continua sendo óbvio.
Embora pelos padrões da época, Corinto fosse uma grande cidade, aos nossos olhos, tudo parece estar próximo. Hoje em dia, ao andarmos pelo centro da cidade, somos lembrados de como era fácil para um habitante saber sobre a vida de todos os demais, exceto pelos muitos ricos. A vida acontecia em público, e Paulo não era rico. Olha só, os membros originais da colônia eram romanos libertos, ex-escravos, a caminho de uma escala social ascendente. A colônia também recebeu comerciantes romanos atraídos pelas certezas do lucro, em tal posto que era ideal em termos de comércio e transporte. Como qualquer outra cidade do mundo antigo, Corinto tinha um enorme desequilíbrio social. Poucos ricos, muitos pobres. E aqui tinha camadas, né? Tinham chamados beneficiários e os benfeitores. Os benfeitores eram os ricos que faziam obras públicas, gastavam do seu bolso, né? E esses benfeitores que experimentavam dessa dos benefícios dos ricos em prol da cidade não poderia processar. Então, uma pessoa pobre não poderia processar o rico. Uma pessoa que era inferior economicamente falando, ou de uma classe inferior, tinha pouco dinheiro, vamos falar assim, não podia processar alguém que tinha muito dinheiro, ou tinha mais notoriedade na cidade, não poderia processar. Então tinha esses padrões, né? Essas hierarquias ali em Corinto. Isso é interessante. É. Ó, pelo menos metade da população era composta de escravos. Mas mesmo assim, Corinto ainda era uma cidade cheia de possibilidades, incluindo a chance de mobilidade social, ascendente ou descendente. Por isso havia enorme probabilidade de que as pessoas prestassem muita atenção aos marcadores de posição social. E aqui ele continua falando sobre Corinto. Ó. Aí ele fala aqui que Paulo chega em Corinto, Paulo conhece a Priscila e Áquila, vai falar do trabalho de Paulo em fazer tendas. Tá? Paulo chega ali na época dos Jogos Olímpicos, que ali tinha um ginásio muito grande, em Corinto, onde tinha os Jogos Olímpicos. Paulo cita isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, onde ele fala sobre os Jogos Olímpicos, sobre o atleta, enfim. Que ele vai trabalhar a pregação de Paulo aos Coríntios. Interessante, né? Ali também tinha várias escolas de filosofia em Corinto. É por isso que Paulo vai falar muito, mais de 18 vezes, do capítulo 1 e o capítulo 2, sobre a palavra sabedoria. Paulo contrasta a sabedoria do mundo, a sabedoria dos filósofos, dos grandes pensadores que não leva à salvação e o conhecimento de Deus, com a sabedoria de Deus, que é o Cristo crucificado, que é a mensagem do Evangelho. Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Interessante aqui, ó. Vamos continuar aqui. Bastante coisa, né? Só li só uma parte para você ter a noção que ele fala aqui da cidade de Corinto, né? Contexto histórico e cultural, e depois da chegada de Paulo a Corinto, a mensagem de Paulo, a fundação da igreja e por aí vai. Tudo isso ele trabalha aqui, com detalhes. Depois de terminar sobre Corinto, aqui tem outro mapa, né? Viagens pela Ásia Menor. Interessante que cada capítulo, parte, tem um mapa mostrando, né, a trajetória de Paulo. Tá? Por onde Paulo andou. Paulo percorreu muito, andou muito. Né? Quilômetros e quilômetros levando a boa palavra, né? A semente do evangelho, espalhou as sementes do evangelho por todo o mundo, por onde ele foi. Então tá aqui, ó. Éfeso. Vou ler aqui rapidamente e vou encerrar, porque creio que essas informações já deixou você aí com mel na boca, né, para comprar essa obra, você que não tem. Ó, queremos que saibam, escreveu Paulo a Corinto, provavelmente em 56 depois de Cristo, acerca do sofrimento que passamos na Ásia. Tá aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Nosso problema é que, embora Paulo quisesse que os coríntios soubessem sobre o período de dificuldade pelo qual passou, não nos diz exatamente o que aconteceu. Então, nós não sabemos, né? Talvez os coríntios soubessem
Nós, porém, continuamos às escuras. A partir do que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, temos apenas sugestões e conjecturas. Lucas, sem dúvida, querendo atenuar qualquer problema sério enfrentado por seu principal protagonista, dá-nos diversas descrições vívidas a respeito de muitas obras realizadas por Paulo em Éfeso. Principal cidade da província da Ásia, não era a capital era Pérgamo, né? E do famoso motim do teatro, onde uma vasta multidão gritou: Grande é Ártemis dos Efésios, ou Diana. Né? Não por acaso, visto que o templo de Ártemis, localizado no lado nordeste da cidade, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas nada em seu relato do tempo em que Paulo passou em Éfeso sugere algo que destoe dessa expectativa. Paulo prega sobre o Messias na sinagoga, agrega oposição, surgem ameaças e distúrbios envolvendo magistrados locais. Paulo finalmente deve sair da cidade, mas segundo os Coríntios, conta uma história diferente. Nela penetramos no período obscuro da vida de Paulo, e talvez um lugar sombrio em seu coração e em sua mente. Alguns sugerem que mesmo sua posição teológica mudou radicalmente como resultado dessas experiências. Não creio que seja o caso, mas agora aproximamos-nos de um estágio novo em nossa investigação sobre as motivações do apóstolo e como sua visão de Jesus na estrada de Damasco deixaram uma marca transformadora em sua vida, em sua essência, em sua vocação exterior. Com isso, podemos também antecipar, a partir dessa escuridão, a pergunta extra do porquê de a obra de Paulo ter se demonstrado histórica e humanamente tão bem sucedida. Essas perguntas já são levantadas pelo apóstolo no início de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 9, quando ele fala assim, ó, o peso que tivemos de carregar foi pesado demais para nós. Chegamos ao ponto de desistir da própria vida. Sim, já em nosso interior recebemos a sentença de morte. Só que Paulo não fala o quê, né? Em detalhes. E Lucas também não fala em Atos. Então, né, não, só saberemos no céu. E ele continua aqui, ó. Tá? Se alguém viesse me visitar e dissesse algo assim, reconheceria sinais de uma depressão séria, pois não se tratava apenas de uma sentença exterior de morte. O Paulo que viemos a conhecer podia lidar com a possibilidade de morte razoavelmente bem. Mas como ele próprio coloca, em nosso interior. O nós, nessa carta, é declaradamente uma maneira de referir-se a si mesmo. Embora no capítulo 1, versículo 1, Paulo menciona Timóteo como estando com ele, o que o apóstolo diz é tão pessoal e íntimo que devemos interpretá-lo como uma forma indireta de falar sobre si próprio, talvez evitando ao mesmo tempo o reducionismo alarmante da primeira pessoa do singular. Aí ele continua falando, né? Aqui já cita, aqui embaixo ele cita o capítulo 4 da segunda carta, né? Que Paulo fala aqui, ó, acho que é o versículo 8, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Estamos sob todo tipo de pressão, mas não esmagados completamente. Sofremos perdas, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Capítulo 4, versículos 8 a 9 da sua segunda carta aos Coríntios, que ele estava ali em Éfeso, né, na Ásia. Ele continua aqui trabalhando todo o contexto da carta de Éfeso, ou melhor, a cidade de Éfeso e, consequentemente, a fundação da igreja, que ele ficou 3 anos em Éfeso, depois a carta dele à igreja de Éfeso, tá? É muito relato, é muita coisa aqui, ó. Meu Deus do céu. Que ele vai citando. Então eu só estou dando uma pincelada para vocês. Ele continua aqui, ó. Olha tanto de coisa. Meu Deus do céu. Terminando Éfeso, ele começa
Éfeso 2, ó, o parte 2, que ele vai trabalhar a carta em si, tá? Que muitos falam que Paulo, ele colocou o nome Éfeso, porque aí é uma briga, porque nos mais antigos manuscritos não consta o nome Éfeso, tá? E Paulo não cita nome de ninguém, Paulo não cita o nome do pastor, dos amigos dele de Éfeso. Éfeso parece ser e é uma carta universal, escrita para tanto judeus como gentios. E Paulo, segundo algumas teses, escreveu colocando o nome Éfeso, porque Éfeso, como era a cidade mais importante, tá? Outras igrejas teriam acesso a essa carta, como a igreja de Laodiceia, a igreja de Colossos, e Filipos e por aí vai. Tá? As igrejas da Ásia Menor. Por isso que Paulo não cita nome de ninguém e essa carta tem um caráter universal. E eu concordo com essa tese, né? E aqui ele trabalha, ó, Éfeso 2. Ele vai trabalhar mais as cartas, né? As cartas das prisões, tá? Interessantíssimo aqui, ele dá detalhes, tá? Ele dá detalhes. Então, é uma obra maravilhosa. Eu mostrei uma parte para vocês saborear. Que obra maravilhosa. Paulo, uma biografia de N.T. Wright. Se você quer uma obra de peso, acadêmico, com contexto histórico, cultural sobre Paulo, essa obra vai te ajudar bastante. N.T. Wright, Paulo, uma biografia. E aqui nós terminamos mais um review. Se vocês gostaram, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.